Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá começar a nossa série de lives sobre inteligência emocional. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde para você que vai assistir depois, né? Essa nossa live. Então aproveita e já manda aí o aviãozinho para todas as suas amigas, convida elas para cá, que hoje o tema vai ser bem interessante. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito da inteligência emocional, o que é inteligência emocional, para que serve isso, né? O que é isso? Inteligência emocional é de comer ou de passar no cabelo? Inteligência emocional serve pra quê, mano, na minha vida? Então, boa noite pra vocês, eu sou Manu Carneiro, diretora executiva elite da Mary Kay do Brasil. Pra quem não me seguir ainda, seja bem-vinda. Bem-vindo. E também sou coach, né, formada pela Evo Coach, analista comportamental, e ajudo pessoas a encontrarem a sua melhor versão. Então, a gente vai começar essa série aí de 13 lives para falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, esse tema que se tornou tão banal, né, entre aspas, e que muitas pessoas ainda têm um preconceito com isso. Então, gente, eu estudo inteligência emocional há 5 anos. Em 2014, na verdade no final de 2014, eu comecei a querer entender um pouco mais do desenvolvimento de pessoas. Eu sou diretora Mary Kay desde 2012 e eu fui uma diretora de 2012 a 2014 que não teve os resultados que gostaria de ter, tá? Gente, eu já tô indo aqui, ó, direto pro ponto, tá? A gente não tem muito tempo a perder. Eu não quero que as nossas lives elas sejam muito compridas, porque a gente vai ficando cansado, né? No final, a gente vai perdendo interesse pelo assunto. Então, já tô indo aqui direto pro ponto, tá? Então, eu fui uma diretora Mary Kay de 2012 a 2014 que eu não tive os resultados que eu gostaria de ter dentro do meu negócio. E isso começou a me causar assim, tá acontecendo alguma coisa errada, né? Começou a acender uma luzinha dentro de mim. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu me garanto quando se trata de negócio. Quando se trata de vender, quando se trata de iniciar, de fidelizar cliente, de ir pra campo, de demonstrar produto, de botar o produto no rosto das pessoas, eu me garanto. Porém, eu não tinha nenhuma especialização em liderança, em trabalhar diretamente com pessoas, e eu caí dentro da liderança Mary Kay. E aí, eu comecei a ficar extremamente insatisfeita com os meus resultados. E eu comecei a estudar o tema inteligência emocional, só que de forma indireta, subjetiva. Por quê? Porque eu comecei a buscar livros de liderança. E aí eu caí no John Maxwell, quem mais? Os autores aí, gente? Dale Carnegie, deixa eu ver quem mais... Napoleão Hill, vários autores que falam de liderança, que trazem esse conteúdo. Gabi, você tá atrapalhando, meu amorzinho. Obrigada, tá? Mamãe te ama. Eles falam muito sobre esse contexto, né, de autogestão, de autoconhecimento, de autoliderança, de comportamento, né, de competências sociais, de competências pessoais, só que de uma forma mais subjetiva, de uma forma mais subjetiva, de uma forma mais simples e trazendo esse contexto da inteligência emocional ali dentro do contexto da liderança. E eu comecei a estudar, comecei a ler, porque, gente, eu tinha um questionamento muito grande dentro de mim. Eu olhava para minha equipe e eu não entendia por que algumas pessoas não cresciam na Mary Kay. Quem aqui é líder já passou por isso? E não é líder só de Mary Kay, eu tô usando a minha história de Mary Kay, porque eu busquei a inteligência emocional por conta da minha liderança em Mary Kay. Então eu fui buscar a inteligência emocional por conta da minha liderança. Mas eu sei que aqui tem pessoas que não são da Mary Kay. Então você olha e você não vê os resultados acontecendo. Quantas pessoas, por exemplo, elas estudam para concurso anos e anos e não conseguem passar em concurso? Quantas pessoas que elas vivem insatisfeitas num relacionamento e elas não conseguem sair daquele relacionamento. E isso começou a me trazer muita curiosidade. Eu olhava para minhas consultoras e elas falavam: Dira, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero ser diretora, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E não saíam do lugar. E tudo bem, a gente entende que algumas pessoas de fato, elas não se movimentam.
Elas não se movem, elas não buscam, elas não fazem o que precisa ser feito dentro do trabalho Mary Kay. Mas não é papo para hoje. A gente vai trazer o contexto da inteligência emocional para dentro da liderança. Eu vou trazer uma live só sobre isso, nessa série de 13 lives. E vocês vão entender um pouquinho a respeito disso. Mas algumas pessoas, elas faziam e não saíam do lugar. E aí eu comecei a estudar, ler livros de liderança, participar de muitas palestras, até que eu caí meio que de paraquedas numa imersão de inteligência emocional em São Paulo. Então eu já fiz 5 imersões de inteligência emocional e fiz agora o meu curso de coach. Não atendo como coach, tá, gente? Vou logo falar pra vocês, porque eu vou falar muito aqui de alguns temas que a gente trabalha dentro do coach. Eu não atendo como coach. Eu fui buscar o coach para entender um pouco mais, né, para ter mais ferramentas para gerenciar a minha equipe. E para mim foi perfeito. E eu fui buscar para a equipe e me mudou como mãe, como amiga, como esposa, como filha, em vários contextos. Então, o tema inteligência emocional, ele já é trabalhado há muitos anos. Existe um livro chamado A Lei do Triunfo. Ele é de Napoleão Hill. Não sei se vocês conhecem. Gente, é assim, ó, um catatal, 700 páginas, tá? Aí eu já vou adiantar pra vocês que o Jacob Petri, ele reduziu esse livro, Jacob Petri ajudando a gente aí, né? Eu já comecei a ler a Lei do Triunfo umas 10 vezes, porque sim, a gente que tem inteligência emocional, que estuda e que é coach também procrastina, e a gente vai falar sobre isso aqui também. E aí o Jacob Petri, ele reduziu, acho que as 12 leis do sucesso, alguma coisa assim, o nome do livro. Então, Napoleão Hill, Dale Carnegie já trabalhavam esse tema inteligência emocional, só que de uma forma mais subjetiva. E aí veio deixa eu pegar o livro aqui para mostrar para vocês, né? O Daniel Goleman, através desse livro aqui, Inteligência Emocional, né? A teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Então, ó, esse é um bem fininho também, do PhD, tá? O Daniel Goleman, ele é PhD, ele é escritor e ele também é professor na Harvard, né? Na Universidade de Harvard, gente. Ele é o cara da inteligência emocional. Então, o Daniel Goleman, ele é psicólogo, PhD, formado pela Harvard, 12 anos. Durante 12 anos escreveu sobre psicologia e a ciência do cérebro para o New York Times. Então, o Daniel Goleman, ele foi o primeiro, né, escritor que trouxe a inteligência emocional num conceito mais amplo. E a inteligência emocional, gente, a psicologia trabalha inteligência emocional, a neurociência, a física quântica, a Bíblia fala sobre inteligência emocional, claro que não diretamente. Então, é um tema maravilhoso, é um tema que a gente precisa conhecer, porque nós somos seres emocionais. Só que nós somos seres emocionais inconscientes, porque a gente não pensa nas nossas emoções. A gente não usa as nossas emoções para tomar decisões. A gente não usa as nossas emoções para nos relacionar com as pessoas. A gente até usa, só que de forma bem consciente, ela vai fluindo com naturalidade. E o Daniel Goleman trouxe que a inteligência emocional, tá? O que é de fato? Então, nosso primeiro tema de hoje é o que é inteligência emocional e como usar a inteligência emocional na minha vida, tá? Então eu fui buscar a inteligência emocional para trazer um melhor aproveitamento e um melhor desenvolvimento da minha equipe. E gente, olha só, comece em você, tá? É uma notícia que eu preciso te dar. Aqui a gente não vai falar sobre o seu marido, aqui a gente não vai falar sobre os teus liderados, aqui a gente não vai falar sobre os teus vizinhos, sobre os teus amigos, sobre o teu pai e a tua mãe. A gente vai falar sobre eles assim, vai usá-los como pontos de apoio para você, mas aqui a gente vai falar sobre você. Porque quando eu comecei a estudar inteligência emocional, eu me mudei. Eu mudei a minha forma de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver as situações, né? Gente, minha unidade tá em peso aqui, maravilhosa. Obrigada, meninas. Obrigada, Suzana. Cadê meu fã? O marido da Suzana. Suzana é minha diretora, tá, gente? O marido da Suzana, ele é meu presidente do fã-clube, né? O Daniel, obrigada aí, tá? Por ser presidente do meu fã-clube. Beijo para as Díris que estão assistindo, para as amigas. E vamos que vamos. Então, quando eu comecei a buscar inteligência emocional, eu comecei a ver que grande parte
dos problemas estavam em mim. E é exatamente esse o ponto-chave que o Daniel Goleman traz nesse livro, né, de inteligência emocional e em vários outros livros dele. Então, a inteligência emocional, gente, quando eu olhar pra cá, porque eu escrevi uma colinha aqui pra eu não esquecer de falar nada pra vocês, tá? Então, a inteligência emocional é o conhecimento das tuas emoções, tá? E eu vou falar pra vocês das emoções básicas. Então, a inteligência emocional é o conhecimento das tuas emoções e você aprender a lidar com as tuas emoções para que você se relacione com outras pessoas, porque você não nasceu para você. Você nasceu para outras pessoas. Você nasceu para o teu marido, para os teus filhos, para a tua mãe, para os teus amigos. Você nasceu para uma missão, né? Você nasceu para liderar e você nasceu para outras pessoas. Então você precisa aprender a se relacionar com outras pessoas. E aí, dentro desse contexto, que é inteligência emocional, é conhecer as minhas emoções, aprender a lidar com elas, a gente tem 5 principais pontos para serem trabalhados. Todo mundo com papel e caneta na mão? Se sim, ótimo. Se não, pega lá. O que é, Said, que você tá falando aí? Said era meu colega da faculdade, viu, gente? Vamos lá, papel e caneta na mão. Então, antes da gente falar dos 5 princípios da inteligência emocional, 5, a gente vai falar das emoções básicas, porque para que você utilize os 5 princípios na sua vida, que eles façam sentido para você e que você comece a ter uma vida mais leve, você precisa conhecer as suas emoções, tá? Gente, vou dar um recadinho aqui para vocês. Todos os dias vocês podem me mandar direct fazendo perguntas, ou vocês podem fazer perguntas aqui na live enquanto eu estiver falando, que eu vou responder as perguntas de vocês, tá? E, gente, eu queria deixar uma coisa aqui, um recadinho enquanto todo mundo corre aí pra pegar papel e caneta, pra gente falar sobre as 5 emoções básicas do ser humano e os 5 contextos, né, da inteligência emocional. 5 pontos, tá? O tema inteligência emocional, ele começou a ficar banal e as pessoas começaram a perder o respeito por isso. Por quê? Porque começou a ter bastante coach, né? Mas tem muito advogado também? Tem muito advogado. Tem muito médico? Tem muito enfermeiro? Tem muito digital influencer? Tem. E aí eu vou falar pra vocês, tem médico bom? Tem. E tem médico ruim? Também. Tem digital influencer bom? Tem. Tem digital influencer ruim? Também. Tem psicólogo bom? Psicólogo ruim? Tem sim. Então, da mesma forma, existe coaches bons e coaches ruins. Só que olha só, o que aconteceu que muitas pessoas começaram a perder o respeito pela profissão do coach? Na verdade, eu não posso chamar de profissão porque ainda não é regulamentada, né? Pela atuação, né, dentro do coach, porque as pessoas elas começaram a procurar o coach buscando uma solução de vida ali, ó. Vou no coach e o coach ele vai me dar uma saída para minha vida e eu vou entrar na sala do coach e eu vou sair com uma vida transformada. Eu vou fazer uma imersão de inteligência emocional, né? A gente tem grandes nomes aí no país. Tem o Paulo Vieira, tem o Wendel Carvalho, tem o Jerônimo Temel, tem o Joel J, tem o Pablo Marçal, tem o Márcio Michele, que é o meu mentor de coach, né? Entre tantos outros. E as pessoas achavam que elas iam para uma imersão de inteligência emocional, ia sair de lá e elas iam estar saradas, curadas e elas não iam ter mais nenhum problema na vida delas. Elas iam num coach e elas saíam de lá achando que o problema na vida delas ia resolver. Só que quem já fez coach comigo, né? Milagre não existe. Hoje eu atendo coach só a minha equipe, tá, gente? Sabe que toda sessão termina com uma tarefa, um livro e um filme. Se você não fizer a tarefa, se você não ler o livro, se você não assistir o filme, tá? Nada vai acontecer. Você vai no nutricionista, o nutricionista te passa uma dieta e você não faz a dieta, você não vai emagrecer. Então, o coach, ele não dá respostas, ele faz perguntas, porque as respostas estão dentro de você. Então, quando você procura um profissional coach, você vai lá para, através das ferramentas aplicadas por ele,
Ele te dá um direcionamento, mas você precisa seguir aquilo ali, senão não vai funcionar. E aí, como as pessoas começaram a seguir procurar os coaches, não fazer o que eles pediam para fazer, elas não tinham resultado, aí começou a vir essa questão do preconceito, né, gente? Que é muito feio, que tem em todas as áreas. Eu vivo muito isso dentro da área de venda direta, né? A venda direta também tem muito preconceito. As pessoas acham que a pessoa, ela vai... Recomenda pra nós. O que, Flavinha, que você quer que eu recomende? Falei que eu recomendo. Só recomendo o que eu gosto, tá, gente? Só recomendo o que eu gosto, o que eu vivo, que eu falo assim, presta, não presta, vai, não vai. E aí, as pessoas acham que quem é coach ou quem vai fazer venda direta, diretora da Mary Kay, consultora da Mary Kay, não deu certo em mais nada na vida. Aí vai virar coach, vai ser diretora Mary Kay. Não, gente, são opções, são escolhas e são áreas incríveis que você vai tocar diretamente a alma das pessoas. Então, é maravilhoso, tá? Então, vamos lá. Todo mundo já pegou papel e caneta? Então, vamos falar das 5 emoções básicas do ser humano, tá? Primeira, raiva. Segunda, medo. Terceira, tristeza. Quarta, alegria. E quinta, vou repetir pra vocês, tá? Calma. Amor, né? Alguns estudiosos falam afeto, outros falam... Eu vou indicar assim, Flavinha, terminar aqui eu já vou falar livro e filme pra vocês assistirem e lerem, tá? Então, alguns falam afeto, eu gosto de falar amor. Então, repetindo. Raiva, medo, tristeza, alegria e amor. Então, essas são as 5 emoções básicas. E dessas emoções básicas, começam a surgir as reações, ou alguns chamam de sentimento, ou alguns chamam de aspectos. Então, por exemplo, qual é o aspecto da raiva? O que acontece com uma pessoa quando ela tá com raiva? A respiração dela começa a ficar ofegante, o coração dela acelera, a perna treme, né? O dente cerra, a mão cerra, a pupila dilata, o olho abre, né? As expressões corporais, faciais, o fluxo da corrente sanguínea corre mais rápido. Então, a emoção da raiva, ela traz, né, para nós esses aspectos, esses sentimentos, essas reações. Então, quando você tem raiva, é assim que você fica. E quando você tem medo, quais são os aspectos, os sentimentos, as reações do medo? De que forma você fica, né? Gente, uma pessoa com medo, o sangue some logo, né? O sangue parece que some, a pessoa fica branca, né? Ela costuma se juntar. Aqui, quando a gente tá com medo, a gente quer entrar, né? A gente quer se guardar aqui dentro de nós. Então a gente se aperta, a mão fica gelada, tá? O sangue some, a pupila também dilata com medo. O que mais que tem aí? Algumas pessoas ficam com sintomas de ansiedade, outras ficam constrangidas quando elas estão com medo. Tem suor frio, o que mais que tem aqui? Timidez. Então tudo isso vem através da emoção do medo, tá? E a tristeza? Qual é a emoção, o aspecto, qual é o sentimento, o aspecto, a reação da tristeza? A gente costuma, tem muitas pessoas que voltam para a posição fetal, né? Deita, se encolhe, tem sentimento de depressão, se retrai, fica nostálgico, chora, né? A expressão facial geralmente cai a expressão facial, o olho diminui, né? Não consegue sorrir. Tudo isso vem através da emoção da tristeza. E a alegria, gente? Quando a gente tá alegre, né? Sou bem expressiva, quem tá chegando aqui agora, que nunca assistiu aula minha, vai se acostumando, minha filha, que é assim, a gente pula, a gente grita, né? Eu sou influente dominante, a gente também vai falar nessas lives sobre os perfis comportamentais. Então eu sou influente dominante, e o influente dominante ele dá aula assim, né? Então a alegria, a gente fica assim, traz euforia, sorriso, né? A gente fica expressivo, que mais? Deixa eu ver, animado, fica eufórico, tem interesse pelas coisas, dança, canta, brinca. Então a alegria ela traz esses sentimentos pra gente.
E o amor e o afeto, quando a gente se sente amado. Ai, gente, como é bom se sentir amado. A gente fica todo bobo, né, quando a gente se sente amado. A gente tem vontade de abraçar, a gente fica com sensação de, né, com sentimento de solidariedade, a gente fica esperançoso, sai os coraçõezinhos dos olhos, né? O nosso corpo fica leve, a gente fica flutuante quando a gente tá com o afeto ou amor. Dê o nome que você preferir, tanto faz, tá? Então, toda emoção, ela traz pra nós os sentimentos, ela traz pra nós esses aspectos, né? Essas reações. Fica besta, né? Mulher apaixonada, gente, amada, né? A gente fica assim toda hora, passa na mão do cabelo. Então, fazemos planos pro futuro, esperança, né? Esperança é esperar dia melhores, esperançar, né? Então, a gente fica assim. E agora eu vou perguntar pra você, no dia a dia, você observa essas emoções? Ontem eu passei uma situação bem desafiadora, assim, segunda-feira de manhã bem cedo. E aí eu falei pra uma das minhas diretoras que tava comigo junto nesse problema, nesse desafio, né? Eu falei assim, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Ainda bem que eu sou um ser consciente emocionalmente, porque senão eu ia descer o barraco aqui. Quem aqui já teve vontade de descer o barraco? Desceu o barraco e depois se arrependeu? Quem de nós, gente? Pelo amor de Deus, a gente tá só entre amigos aqui, ó. Brothers e sisters. Quem aqui de nós nunca desceu o barraco, falou um monte de coisa, botou o dedo na cara e se arrependeu? Sabe por quê? Porque você não era. E Uri, meu amigo coach, tá aqui também, bem-vindo. Você não era um ser consciente emocionalmente. Então você permitiu que a emoção da raiva tomasse conta de você e aí depois, caraca, que merda. A palavra é essa mesmo, tá, gente? Vamos se acostumando que eu falo também umas palavras assim bem... Que merda que eu fiz. Eu não deveria ter falado isso. É assim. Só que quando você é um ser consciente emocionalmente, na hora que a raiva tomar conta de você, que o teu sangue subir, né? A corrente sanguínea começar a correr mais rápido aqui... Bochecha ficou vermelha, a respiração ficou ofegante. Você faz assim, ó. Opa, Manu, te aquieta, se acalma, respira. E eu vou ensinar uma técnica pra você infalível. Não é de inteligência emocional, não. É da Manu. Quando você estiver bem raivada, beba água. Mas beba água até seu estômago explodir. Porque vai estar explodindo tanto de água que você não vai conseguir falar nada. Então, quando você é um ser consciente emocionalmente, que aquela emoção vem à tona em você, o que você faz? Para, não faz nada, respira. Pode ser água com gás, melhor ainda, que aí tu vai ficar, ó, né? Que aquele negócio assim, não vai conseguir falar nada. Respira, respira. Ó, vou ensinar vocês hoje a respirar, tá? Põe a mãozinha assim, ó. Põe a mão aqui, ó, no diafragma. Não respira pelo ombro, tá? Eu tive que fazer fisioterapia respiratória, porque eu tinha um problema de desvio de septo e eu tive que fazer uma cirurgia, eu não sabia respirar. Então eu tive que fazer fisioterapia respiratória. Então põe a mão aqui, ó, na barriga, tá? E você precisa respirar aqui. Então você puxa... Enche aqui, ó, o diafragma. Não pode ser assim, ó. Isso aqui relaxa, mas não é uma respiração correta, tá? Então, enche o peito. Segura. Solta até murchar a barriga. Dá uma seguradinha. E só depois você puxa de novo. A respiração, ela te conecta com você, tá? A respiração faz com que a pressão sanguínea diminua, oxigene o seu cérebro e você consiga raciocinar melhor. Então, quando você for tomado pela raiva, eu vou passar de uma por uma das emoções aqui, tá, gente? Quando você for tomado por uma dessas emoções, começando pela raiva, o que você faz? Respira,
3, 4, 5 vezes, tá? Beba água. A raiva não passou ainda não. Bebe de novo. Bebe mais uma vez. Beba mais um copo com água. O que vai acontecer com você? Você vai começar a pensar. Não vou falar isso não. Se eu falar isso aí vai dar ruim depois e eu vou ter outro problema pra resolver. Porque vai começando, gente, tá? Virou uma bola de neve. Você tem um problema, aí você age mediante a raiva, aí vem outro problema, aí a pessoa se machuca, se magoa, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que a gente convive, nós somos parecidos com as 5 pessoas que a gente convive. A maioria das pessoas que a gente convive, elas também não têm inteligência emocional. Aí vai virar uma briga de cachorro grande. E conhecer as tuas emoções te ajuda a se relacionar com outras pessoas. Sabe por quê? O que acontece? Quando uma mudança ela é instalada em mim, ela desperta curiosidade nas outras pessoas. E vai fazer com que as outras pessoas tomem uma postura diferente. Se eu gritar e você gritar, nós vamos ficar nós duas gritando. Até que a gente não aguente mais. Mas se você gritar e eu ficar, silêncio... Gente, já passaram por isso? Experimenta uma pessoa gritar e você ficar em silêncio. Constrange. E a mudança ela é instalada no outro através do constrangimento. Mas não é o constrangimento em público não, tá, gente? É o constrangimento pessoal. A pessoa vai falar, caramba, eu tô igual uma doida aqui gritando sozinha e essa pessoa tá em silêncio. Acho que é melhor eu me retirar, entende? Então, quando a mudança é instalada em você, ela desperta o interesse no outro e faz com que o outro pense e haja diferente, tá? Então, isso aí, Leila. Fique plena, beba água, saia de campo, não fale nada. O silêncio é a melhor resposta. E aí, aos poucos, você vai pensar numa solução que seja mais prática e melhor pra você. Combinado? Entendido? Gente, uma coisa bem legal que a gente chama de âncora no coach. Eu vou ensinar pra vocês agora. Por quê? Porque toda emoção, ela tem um lado positivo e negativo. A raiva é uma emoção boa? Quem aí acha que é boa? Fala pra mim sim. Quem acha que não é? Fala, Manu, você tá doida. Quem aí acha que a emoção é uma coisa boa? Enquanto eu peço uma água aqui pra Gabi. Filha, você pega uma água pra mamãe? A raiva é uma emoção boa ou não, gente? O que vocês acham disso? Respondam aí pra mim. O que vocês acham? A gente vai falar sobre todos os pontos positivos e negativos de todas as emoções, tá? Vou falar aqui pra vocês agora. E aí depois a gente vai lá para os 5 pontos da inteligência emocional, que eles são mais rápidos. Essa parte de entender as suas emoções, ela é mais importante. Depende. A raiva é boa ou não? Depende. Depende. Olha aí como tá bom vocês estarem aqui comigo, que aí vocês vão aprender como usar a raiva de forma positiva na sua vida. Depende. Vou contar um segredo pra vocês sobre mim. Eu sou uma pessoa movida quando eu pego raiva pela meta. Se eu pegar ranço e eu falar assim, caramba, eu tenho que bater essa meta aqui, eu tenho que fazer esse negócio aqui, o que acontece? A raiva, ela provoca estímulos de avanço na gente. Quando a gente tá com raiva, a gente não quer avançar no pescoço de alguém pra matar ela, não é assim? Gente, ó, se você veio pra essa live aqui, pra essa série de lives, achando que ia ser tudo teórico, embasamentos científicos, ó, esquece, tá? Que vai ser no dia a dia mesmo, na naturalidade, que é pra vocês aprenderem de forma mais didática, mais dinâmica. Então, quando você tá com raiva, você quer ir partir pra cima de uma pessoa. Você quer tirar o fôlego dela. Já viram 2 pessoas brigando, né? De briga física, como que é difícil desapartar aquela briga ali, tirar uma da outra, não é difícil? Então a raiva ela provoca esse estímulo de avanço em você. Você quer ir avançar, você quer pegar aquele negócio ali, você quer destroçar, acabar com aquilo. Então eu tenho uma música que quando eu quero despertar em mim essa, sabe? Eu ouço a música. Na hora que eu ouço a música, é o meu gatilho, é a minha âncora. Na hora que eu escuto a música, eu me
puxo na minha memória um momento de raiva que eu passei, ativa a minha circulação, ativa na hora a raiva em mim e eu vou pra cima destroçar a meta. Então, depende. Raiva é boa ou ruim? Depende. Tudo depende. Entendem? Então, vocês têm que aprender a usar o lado bom e o lado ruim das emoções também. Tem que aprender a lidar com os dois lados. E aí, anota essa daí. Colocar uma música para cada emoção. Lembrar de um momento, qual foi o momento que eu passei mais raiva da minha vida. Eu tenho certeza que se eu fizesse um ensaio mental com você agora, pedisse para você fechar os seus olhos, te conduzisse a você ir até o lugar que você passou mais raiva na sua vida, que você voltasse lá, a respiração muda na hora. Então coloca como âncora, como gatilho, tá? Você lembrar de um momento quando você estiver querendo fazer alguma... Eu preciso vender R$2.000 essa semana, eu preciso iniciar 10 pessoas, sabe? Quando você estiver assim, vai lá. Pensa, fecha os seus olhos, se concentra, faz a respiração que eu ensinei e volta lá. Lembra da emoção da raiva que isso vai ser despertado em você. E coloca uma música. Então eu, Manu, tenho minha playlistzinha com uma música para cada uma das emoções que eu preciso sentir, tá? Eu preciso desses gatilhos pra mim, tá? Ok? Vamos lá. Segunda, medo, tá? A emoção do medo. A emoção do medo, você deve falar assim, Manu, mas o medo é muito ruim. Medo é ruim ou bom? Deixa eu ver se vocês aprenderam. Depende. O medo é uma proteção. Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de nada. Então tá bom, vem um leão na tua frente, tu não vai ficar com medo dele não, né? O medo, ele é um sistema, tá? Um sistema do teu cérebro, ele ativa. Opa, tem alguma coisa errada acontecendo. O que está acontecendo de errado? Eu preciso me resguardar, eu preciso me proteger quando eu estou com medo de alguma coisa. Só que aí qual é o lado negativo disso? Por exemplo, você quer muito alcançar um lugar de destaque na Mary Kay ou em outro lugar que você talvez trabalhe, quem esteja me assistindo aqui. Você quer muito uma coisa, mas você tem medo. Quero comprar um carro, financiar, mas tenho medo de não dar conta de pagar a parcela. Sim, a tua mente está puxando lá numa memória passada, né? Memória de longo prazo. Eu não vou adentrar nesse mérito hoje. Talvez alguma situação onde você não tenha conseguido pagar alguma coisa. E aí, seu cérebro, na hora, puxa e traz o medo para você. Então, muitas vezes a gente, sabe aquela frase assim, você só deixa de ter medo enfrentando o medo, fazendo o que te dá medo? Ela é bem real, tá? Porque o medo, ele é uma proteção. Então ele não é de tudo ruim, ele vai te proteger. Ele vai te proteger de momentos ruins, de situações ruins. Quem já passou pela situação de estar andando na rua e sentir que está sendo seguida e vir um carinha estranho e você falar, meu Deus, será que aquela pessoa vai me assaltar? Aí na hora te bate aquele medo. Você já guarda o celular, você já começa a andar mais rápido. Então o medo, ele tá te protegendo. Então ele não é de tudo ruim, tá? Mas aí você pode falar, tá, mas como que eu vou usar esse medo? Exatamente em situações como essa. Se você estiver dirigindo, você falar assim, não tem ninguém na estrada à noite, vou dirigir a 200 por hora, porque eu tô sozinho na estrada. Tá, você tá sozinho, mas tem a sua vida. Então você precisa ter aquele medinho mesmo de bater o carro, de acontecer uma situação, para que você fique protegida com ele, tá? E ele é ruim, né? Exatamente no momento em que ele te impede de você avançar. Então, quando você conhece a sua emoção do medo, você vai falar assim, não, mas peraí, vou usar esse exemplo que eu usei de comprar um carro e não dar conta de pagar a parcela, por exemplo, né? E aí você nunca vai ter esse carro, porque você acha que você nunca vai dar conta de pagar essa parcela desse carro. E aí você começa a pensar, não, mas peraí, deixa eu ver aqui, o que que eu posso fazer, conscientemente emocional. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui, o que eu consigo apertar aqui no meu orçamento, o que eu consigo tirar. Se eu me planejar corretamente, eu vou conseguir sim. E você vai lá e faz aquilo que te dá medo, tá? Vamos lá, próxima, tristeza. E aí você pode também colocar lá um gatilho mental, tá? Do medo através de uma música ou de uma imagem que você talvez olhe e te desperte aquilo. Porque pra você também não fazer coisas achando que você é a Mulher Maravilha, que nada vai te acontecer de ruim na vida, tá? Tristeza. Não, Manu, agora você endoidou, né? Você veio falar pra mim que tristeza também tem um lado bom? Pois é. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Gente, quem aqui já conviveu com uma pessoa
tão alegre que incomodava o ambiente. Quem que já viveu com uma pessoa dessa? Chega, se espatifa toda, fala alto, chama atenção, ri alto, sabe? Não deixa ninguém falar, entra na fala das pessoas. É uma alegria assim contagiante, extrema, que incomoda. Quem já esteve num ambiente com uma pessoa assim, ela te incomodou ou não? Ou você falou assim, não, a pessoa tão alegre, mano, tão alegre, ó, a bichinha é alegre demais, a bichinha já chegou aqui arrasando. É incômodo. É chato, tá? Tira a atenção das pessoas, tira o brilho do outro. E a gente vai falar aqui ao longo desses dias sobre emoções tóxicas, tá? Então tudo é o nosso próximo tema. Amanhã a gente vai falar sobre procrastinação, a gente vai falar sobre vitimização, a gente vai falar sobre várias outras coisas que eu não vou falar aqui agora, senão vocês não vêm amanhã, né? E aí, aquela pessoa que ela é tudo que é excessivo esconde uma falta. Então a pessoa ela faz isso pra chamar atenção, né? Ela quer que as pessoas olhem pra ela, que as pessoas deem atenção pra ela, e a gente vai lá no passado pra falar sobre isso depois, agora não. Então, essa pessoa, se na hora, tá? Se na hora ela parasse e ela acessasse, assim, por 1 minuto a emoção da tristeza, ela já controlava essa alegria. Porque, gente, vocês estão falando assim, eu tenho, mas não, ela não me incomoda. Tenho, mas não me incomoda. Porque tem um grau que incomoda. Já pensou você tá numa roda de amigos onde uma pessoa não deixa ninguém falar? Só ela fala? Ela fala alto no ambiente onde não deve falar. Ela ri alto no ambiente onde ela não deve rir, tá? Ela gesticula demais. Ela abraça demais as pessoas. Bate no ombro das pessoas. Incomoda. Chega um momento que incomoda. Então, se essa pessoa ela acessasse por 1 minuto, buscasse aqui o gatilho mental da tristeza, ela já conseguia dar uma equilibrada nisso. Então, a tristeza, muitas vezes, ela é utilizada nesse momento, quando a pessoa ela tem hoje é chamada de... Ai, gente, como que é a frase agora? Eu esqueci. Positividade tóxica, eu acho que é isso. Quando a pessoa ela não, o mundo tá caindo e tá tudo bem. Sim, a gente tem que ter positividade, mas tem um limite. Sim, tem momentos que as coisas estão delicadas e a gente precisa colocar uma atenção especial ali para solucionar um problema. Só que as pessoas que elas têm uma alegria, já tô falando de tristeza e alegria, tá? Ao mesmo tempo aqui, pra gente acelerar, porque já tem aqui, ó, quantos minutos que eu tô falando? Falei pra vocês que eu ia falar pouco, mas falar de inteligência emocional, falar pouco é desafiador. Mas fiquem aí, não saiam não. Então, já tô falando de tristeza e alegria ao mesmo tempo. Então, se a alegria ela é demais, a pessoa ela não consegue parar pra raciocinar. Ela não consegue olhar uma situação e falar assim, não, peraí, que eu preciso avaliar isso aqui, respira, calma, que eu vou encontrar uma solução aqui viável para isso, porque tem desafios na nossa vida que a gente precisa, dar uma atenção para encontrar a saída para aquilo, entende? Então, tudo que é demais, tudo que é excessivo, esconde uma falta e faz mal para a pessoa, tá? Tem que ser um equilíbrio, tem que ser flexível. Então, falei aí de alegria e tristeza ao mesmo tempo, né? Então põe aí também pra você escolher uma música. Ai, mano, eu acordei naquele dia assim, meio depressiva, tô achando que nada dá certo na minha vida, o problema tá comigo, né? Tem alguma coisa errada, eu não consigo fazer nada direito. E aí você começa a se martirizar, você começa, né, pegar o chicote, ó, pá, pá. Chicote ainda com ponta de... aquelas ponteirinhas que tinham uns preguinhos assim, o negócio começa assim, né, chicotear. Nesse dia, acontece comigo? Acontece. Sabe o que eu faço? Bota uma música lá nas alturas. Ó, a emoção se aloja na carne. Pega aí você agora e faz assim, ó. A emoção se aloja na carne. Então, quando você estiver nesse dia que você acordou, não tá legal, bota uma música bem alto, canta debaixo do chuveiro, toma um banho da cabeça aos pés, cuida da tua autoimagem. A gente também vai falar sobre esse tema aqui. Você precisa se olhar no espelho, você gostar do que você olha no espelho. Cuida da tua autoimagem, canta uma música bem alto, agita o teu corpo para ativar em você os hormônios, né? Dopamina, serotonina e todos esses inas aí, né? Os hormônios aí que são responsáveis pelo prazer, pela alegria, pela excitação. Então faz isso. Excitação de alegria, tá, gente? Não
Fala que eu tava falando coisa errada aí na live, não. Então, canta, dança, pula. Bota, o Paulo Vieira ensina a botar uma caneta na boca, né? Porque só de você sorrir, mesmo que forçadamente, já manda um comando diferente pro seu cérebro. Na hora, você sai da tristeza e você acessa a alegria e seu dia já vai ser diferente. Mas é por isso que vocês estão aqui, para aprender isso, para vocês se tornarem seres conscientes emocionalmente. O mundo vai ser bem melhor, os teus filhos vão ser mais felizes, os teus amigos também, você vai ser uma pessoa mais tranquila, tá? E os teus resultados vão ser diferentes. E o último é o afeto, que é o amor, né? O amor, ele deixa a gente assim, mais bobo. Alguém falou, fica bobo, né? A gente fica assim, ai, querendo só abraçar e beijar. Só que olha só, faz yes, né? Yes, yes, yes. Isso mesmo. O que acontece? Quando eu amo excessivamente, quando eu não tenho controle desse amor, ou quando eu não tenho conhecimento do quanto que esse amor ele talvez seja excessivo. Mas não existe amor excessivo? Existe. Existe. Já ouviu, não? Aquelas pessoas que falam assim, eu matei porque eu amava. Amor excessivo, gente. É trágico. É tão trágico, que é tão cômico que chega a ser trágico. A pessoa não vai ficar nem comigo, nem com ninguém. Eu amava tanto aquela pessoa que eu matei. Não tem pessoas que fazem isso? Loucura, né? Excesso. Entendem? Então, todo excesso, ele é maléfico na vida das pessoas. Então, tem gente que ama tanto o próximo que esquece de si mesmo. Ama tanto o outro que faz demais pelos outros e esquece de si mesmo. Ama tanto que cuida dos outros e não cuida de si mesmo. Então, primeiro você ama você, cuida de você, entende as suas emoções, entende o fluxo dessas emoções. Amor, raiva, tristeza, alegria, né? Medo. E aí você vai ajudar outras pessoas, entendem? Então, aquele dia que eu quero assim sentir que Deus está comigo. Porque o amor não dá esse sentimento, o afeto, assim, ai, Deus me ama tanto. Eu falo assim, gente, Deus me ama tanto que ele nem disfarça, tá? Ele nem disfarça. Não adianta vocês ficarem querendo, não, que eu tô na fila, sou a número 1 da fila. Então, a emoção do amor, ela precisa ser cultivada todos os dias, mas ela precisa começar em você. Você precisa se amar, você precisa se cuidar, para que você possa fazer isso com os outros. Então, sabe aquele dia que você tá achando assim, ó, ninguém me liga, ninguém me quer, ninguém me manda WhatsApp, meus amigos me abandonaram, ninguém me chama pra comer uma pizza, o cachorro quente na esquina, e você começa a ficar assim, né? Ai, ai, ai. Gente, começa a acessar o amor. Sabe qual é? Vou compartilhar com vocês, já que a gente é amiga agora, né? Sabe qual é a minha emoção do amor? O dia que a minha filha nasceu. Então, quando eu quero me sentir a filha queridinha de Jesus, eu falo, ai, gente. Aí eu tenho aquela música que eu coloco lá no meu Spotify. E aí eu acesso as lembranças do dia que a minha filha nasceu. Aquela carinha de joelho amassada, olhando pra mim. E eu cheirando ela. Pronto, eu me sinto a queridinha de Jesus. Acabou. Acesso o amor, a tristeza vai embora, eu me sinto preenchida e aí acabou, vou embora e ninguém me segura mais. Entenderam qual a importância de você conhecer as suas emoções? De você entender as reações que você tem perante as suas emoções? E aí, gente, você precisa pegar tudo isso que eu tô te falando e começar a se observar, tá? Você precisa se observar. Autogestão é um dos conceitos da inteligência emocional, você gerir a você mesma. Se observa as tuas reações, observa o teu corpo, observa os teus pensamentos para que você possa mudar os seus pensamentos. Começa a se observar. Ai, hoje eu tô tão pra baixo, gente, credo, o que aconteceu? Ó, o que aconteceu? Será que alguém me falou alguma coisa? Fulano me falou tal coisa e me deixou assim. Acessa outra emoção, sai desse momento ruim e começa a pensar do porquê que aquilo te fez mal, tá? E aí, eu quero convidar vocês, gentilmente, a entrarem na sintonia do amar incondicionalmente e do não julgar. Dentro do Coach Evo, a gente trabalha nessa máxima do não julgamento. Então, todas as vezes, a partir de hoje, que alguém te fizer algo que vai te ferir, eu quero te convidar a parar e pensar, meu Deus, por que essa pessoa fez isso?
Será que ela mandou pra mim na mesma intensidade que eu recebi? Vocês não têm noção quanto que isso vai mudar a vida de vocês. Você vai começar a observar que não. Muitas vezes as pessoas mandam na velocidade 20, tu recebe na 200, porque você tá cheia. Porque a tua mente você tá numa emoção errada, você tá processando de forma errada, você não tá num dia legal. Então nem sempre a pessoa manda pra você na velocidade que você recebe. Começa a fazer isso, começa a se observar. Nossa, será que aquela pessoa tá num dia ruim? O nome disso anota aí no seu caderninho. Só quem é Mary Kay que sabe agora. Regra de ouro. Começa a pensar dessa forma. As coisas que as pessoas vão fazer pra você e elas vão continuar fazendo, tá? Ah, Manu, agora eu tenho inteligência emocional. Participei das 13 lives com a Manu e eu agora sou uma pessoa. Li um livro, A Teoria da Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Eu assisti um filme Divertidamente. Anota aí pra vocês assistirem. Divertidamente. Já assisti. Assiste de novo. Assiste de novo, porque agora você vai entender as emoções de outra forma depois que você assistiu essa live. Vai ficar como tarefa aí pra vocês. Filme Divertidamente. O livro não é esse, você não precisa ler esse livro, tá? Tem um outro livro ali, mas eu esqueci o nome. Não tem problema não, né? Eu vou postar pra vocês nos stories, tá? O livro, que se vocês quiserem ler, que ele é mais resumido sobre inteligência emocional, que ele tem um conceito mais leve. Vou deixar lá pra vocês. E aí... O que eu tava falando? Ah, tá. Então, quando você começa a se observar, você vai entender as suas emoções. Você vai ver que às vezes a pessoa tava num dia ruim. Será que aquela pessoa, ela não teve um problema gigantesco na casa dela hoje? Será que ela não tá passando por um momento de dor pessoal? Quantas vezes você já passou por um momento de dor pessoal e não soube lidar com isso? Entende? Então, isso vai mudar a forma como você sente. O livro que eu estou na mão é Inteligência Emocional, a teoria revolucionária, tá? Que redefine o que é inteligência. E ele fala isso por quê? Porque 80% das tuas decisões, pega essa, tá? Pega essa visão aí. 80% das tuas decisões, elas são embasadas nas tuas emoções, no teu quociente emocional. Não é no teu QI, não é no teu estado cognitivo, é no teu estado emocional. E depois eu vou explicar mais, a gente vai ter ainda mais 12 dias juntos aqui. Eu vou explicar bastante coisa pra vocês, tá? Então, você começa a observar mais as pessoas e você começa a entender de fato que não é assim, não é tão grave como eu tava pensando. Não, isso não merece que eu gaste a minha energia, porque, gente... Quando você fica pensando muito numa coisa, você gasta sua energia física mesmo, tá? Energia corporal. A gente é um ser de energia. Você gasta sua energia com uma coisa que nem valia tanto a pena. Muitas vezes, e é um dos contextos aqui, deixa eu pegar aqui pra eu não esquecer nenhum, 5, né? 5, eu falei pra vocês que tinha 5 pilares da inteligência emocional. O primeiro a gente já falou, conhecer as minhas emoções, analisar as minhas emoções, começar a me autoavaliar todos os dias pra entender que situações me levam a cada emoção, como que eu vou lidar com isso a partir de agora. O segundo é o controle das emoções, que eu também já ensinei pra vocês, tá? Como controlar as minhas emoções, como recuar, beber muita água, como acessar outras emoções quando eu estou numa emoção que não tá me fazendo bem, que não tá fazendo sentido pra mim naquele momento. Primeiro, conhecer as emoções. Segundo, controlar as emoções. Terceiro, a automotivação, né? Pensar antes de tomar decisões. Lhe trará vários benefícios e evita arrependimento. Então, quando você conhece as suas emoções, controla as suas emoções, você tem essa automotivação, esse autocontrole e você começa a pensar antes de tomar as decisões para que você não venha a se arrepender. Pode acontecer de você se arrepender? Pode, ninguém tá livre disso. Mas pelo menos você vai ter falado assim, pelo menos eu pensei nisso, eu não fiz isso impensadamente, tá? Quarto, empatia, que era o que eu ia falar agora, só falta mais um pra gente encerrar hoje. Então, o quarto é a empatia. Ah, Manu, eu tenho empatia. Isso aí, você chegou no ponto certo. Quem é que acha que tem empatia? Levanta o dedo e fala, eu tenho empatia. Fala aí, eu tenho.
E eu vou te mostrar hoje que você tem um conceito errado sobre empatia. Ah, mano, eu já sei, tá? Empatia é eu me colocar no lugar do outro. Eu tenho empatia. Será que você tem mesmo? Será? Deixa eu falar pra você. Você não é mãe, presta atenção, tá? Empatia. Eu vou falar aqui o conceito de Daniel Goleman pra você, tá? E eu vou trazer o conceito atualizado disso pra você. Daniel Goleman diz que empatia é aprender a se colocar no lugar do outro, reconhecer as emoções do outro e entender seus comportamentos, tá? Te torna mais sensível e aberto. Ok? Até aí? Ok. Ah, beluga! Olha só, a gente trabalha o conceito de empatia como eu me colocar no lugar do outro. Mas beleza, vamos analisar aqui comigo. Eu não quero ter razão em nada. Eu prefiro ser feliz que ter razão. Eu sou influente gosta de ser feliz, mas também sou dominante, tá? E aí, você nunca teve um filho. Aí você vê uma mãe que perdeu um filho. Aí você fala assim pra ela, ai gente, eu sei o que você tá sentindo. Mentira, você não sabe, você nunca perdeu um filho. Sua amiga terminou com o namorado, chutou, largou sua amiga, né? Chutou o balde lá, falou não quero mais, sumiu, bloqueou ela do celular, ela ficou desesperada. Amiga, vai, fulano me largou, mas ninguém nunca te largou. E tu fala assim, eu sei, inclusive, você sabe até aconselhar, que vocês vão aprender aqui que conselho só dá quem já passou pela situação. Se você nunca passou por aquela situação, você não dá conselho e nem tampouco opinião. Opinião é uma desgraça dos relacionamentos, gente, vou falar pra vocês, tá? Opinião é a desgraça dos relacionamentos. Sabe por quê? Porque a pessoa que te pede tua opinião, ela não quer ouvir tua opinião, tá? Porque o que ela quer fazer, ela já sabe e ela vai fazer aquilo que ela quer fazer. E aí você vai dar uma opinião que é baseada nos seus conceitos, no que você pensa que sabe, no que você pensa que acha da vida daquela pessoa ali. Tu dá uma opinião na vida dela, ela fica emputecida contigo por causa da tua opinião, ou às vezes faz o que tu falou, não deu certo e te culpa. Então opinião é a desgraça dos relacionamentos. Pare de dar opinião na vida das pessoas. Agora, se você já passou por uma situação, você está habilitado a aconselhar a pessoa e dizer assim, olha, mediante uma situação que eu vivenciei, parecida com isso, o resultado que eu tive foi esse. Mas aí, não sei se isso vai te ajudar. Entenderam a diferença? Então, conselho a gente só dá quando a gente já passou por uma situação. Então não adianta você falar assim, eu sei como você se sente. Tu só pode falar eu sei como você se sente se você já passou por aquela situação. Então empatia não é você se colocar no lugar do outro. Empatia é você respeitar o espaço do outro, respeitar a decisão do outro, respeitar a dor do outro, respeitar a escolha do outro baseada... Ele vai escolher, decidir baseado na vida dele. E você aceita, sabe aquela frase, hashtag, aceita que dói menos? É isso, aceita que dói menos. Aí tu fica, a emoção da raiva, já, mas fulano fez isso, não deveria ter feito, porque se tivesse feito aquilo seria melhor. Essa é a tua opinião, baseada nas tuas emoções, na tua vivência. Então, se você quer de fato praticar a empatia, que é o quarto pilar da inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, pare de dar opinião na vida das pessoas, dê conselhos se ela lhe pedir. Eu tenho uma frase maravilhosa. Anota essa, gente. Anota essa frase. Anota essa frase, vai mudar a vida de vocês. Presta atenção. A frase diz assim, ó, aprendi com a minha amiga Elaine Lara. A frase diz assim: a sua opinião é muito importante. Guarde para você e só manifeste-a quando for solicitado. Olha que frase incrível. É verdade. Guarda pra você, se alguém te pedir. E você achar que vai valer a pena, porque hoje eu analiso isso. Será que vai valer a pena, meu Deus, eu falar isso? Não, melhor não, deixa quieto. Olha, eu falo pras minhas diretoras, Diri, você me dá uma opinião. Amor, eu não dou opinião. Você quiser me contar o que foi, baseado em alguma situação que eu vivenciei, eu posso te aconselhar.
Então, empatia, que é o quarto pilar da inteligência emocional, é você entender que as pessoas têm livre-arbítrio, que elas podem fazer as escolhas dela e que muitas vezes pode ser que essas escolhas choquem com as suas, tá? E muitas vezes isso acontece dentro da família, né? Vou repetir, Samira, a sua opinião é muito importante. Guarde para você e só manifeste-a quando for solicitado. A Francisca falou, nossa, então não conheço ninguém quem tem empatia. Empatia é um negócio desafiador. Por isso que é um dos pilares da inteligência emocional. Respeite as decisões das pessoas. Quando você puder, independente de você concordar ou não com aquela opinião, muitas vezes são pessoas de dentro da nossa família. Quer ver? Eu vou provar pra vocês a questão de empatia, né? Se empatia é aprender a se colocar no lugar do outro, deveria existir sempre entre pais e filhos, concordam? Se empatia é aprender a se colocar no lugar do outro, deveria ser uma regra básica entre pais e filhos. Então, por que muitos filhos escolhem carreiras e profissões e os pais não aceitam? Por que muitos filhos escolhem relacionamentos que os pais não aceitam? Por que os pais interferem muitas vezes na vida dos filhos adultos já, tá? Não tô falando de criança, adolescente não, que nossa obrigação é zelar, proteger e ensinar o melhor pra eles. E a gente vai falar aqui sobre, o Márcio Michele, ele fala muito de educando filhos inteligentes emocionalmente. E eu vou contar pra vocês como que isso tem mudado a minha realidade na minha casa. Então os pais não são empáticos com os filhos? Empatia é respeitar e dar amor mediante a decisão da outra pessoa. Tem um trem mais difícil do que a tal da empatia, gente? Poxa vida, a Manu fez uma coisa, Manu é minha melhor amiga, ela fez uma coisa que eu achei uma meleca, ela não deveria ter feito aquilo. E eu queria ter dado a minha opinião, mas agora eu sou uma pessoa consciente, emocionalmente, eu não vou dar minha opinião, eu vou me resguardar e eu vou apoiar, eu vou, abraçar, ajudar. É muito difícil ter empatia, gente. Muito difícil, mas a gente consegue, tá? A gente consegue, é treinando que consegue. Quinto pilar, e eu vou repetir os 5, só os nomes pra gente finalizar. O quinto pilar é saber se relacionar interpessoalmente, que eu acabei de falar aqui, né? Então, é você ter boas relações, né? Criar ambientes mais tranquilos, criar ambientes mais tranquilos emocionalmente, né? Não colocar gasolina no fogo quando alguém tá com raiva, não ajudar essa pessoa a ficar com mais raiva ainda. A Lori perguntou, Manu, então não devemos dar opinião nada? Não. A frase, vou repetir, Lori, a frase. A sua opinião é muito importante, guarde para você e só manifeste quando for solicitada. Então, se uma amiga sua falar assim, o que você acha de eu comprar um carro? Aí eu vou ensinar, gente, só quem é participante das lives vai aprender técnicas de coach comigo aqui, tá? Aí você pergunta pra ela assim, então, né? Você acha que vai ser legal pra você? Gente, tá acabando meu tempo. Ai, meu Deus, vou ter que encerrar. Você acha que é importante pra você comprar um carro? Repete, tá? Então, gente, era isso, tá? Hoje a gente aprendeu sobre... Guardem as perguntas para amanhã, porque eu tenho que encerrar aqui para salvar a live, senão não vai dar tempo. Guardem as perguntas para amanhã, anotem tudo. Eu vou colocar as 5 emoções e os 5 pilares da inteligência emocional lá nos meus stories para vocês printarem, salvarem e anotarem tudo. Muito obrigada por terem me acompanhado nessa primeira live de hoje. Amanhã, no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário, 21h15, chama suas amigas, printa, compartilha, que a gente precisa disseminar esse assunto para termos pessoas inteligentes emocionalmente. Beijo, muito obrigada, Deus abençoe, até amanhã, hein? Volta aqui que eu tô esperando vocês, ai, ai, ai. Beijo.